Tomando imediatamente o território central, este peão estabelece uma base forte para o desenvolvimento de peças e avanços futuros de peões, ditando a estrutura inicial de peões. Desenvolver este cavalo tão cedo desafia imediatamente o peão central das brancas e abre possibilidades para um rápido posicionamento das peças em todo o tabuleiro. Este impulso de peão luta imediatamente pelo centro e prepara a expansão da ala de dama. Solidificando sua estrutura central de peões, D6 se prepara para o King's Indian ou para o Grunfeld, mostrando um compromisso com o jogo dinâmico de peças. Desenvolver o cavalo aqui prepara para contestar o centro e potencialmente liberar a tensão dos peões. Liberar o centro com I5 ocupa espaço e abre diagonais para seus bispos imediatamente, criando um jogo emocionante e preciso. Garantindo o peão central e preparando o desenvolvimento adicional, as brancas reforçam o controle sobre a casa E4, um posto avançado vital. Garantir um posto avançado crucial para o cavalo enquanto prepara uma defesa fluida do lado do rei. Preparando-se para o roque, as brancas solidificam sutilmente o controle central e preparam o bispo para uma longa investida diagonal, potencialmente pressionando a ala de dama das pretas. Preparando-se para o fianchetto, o bispo fortalece a cadeia de peões do lado do rei e visa o controle diagonal de longo prazo. Desenvolver o bispo para um fianchetto diagonal ativo cimenta o controle sobre as principais casas centrais e prepara para uma potencial expansão na ala da dama. Desenvolver o bispo em sua diagonal mais longa prepara para um fianchetto da ala do rei, um tema comum nesta configuração. Proteger o monarca é fundamental, liberando peças para o combate central e preparando-se para a tempestade de peões. Garanta a segurança do rei, agora ambos os monarcas estão escondidos. A batalha estratégica pelo controlo central está prestes a intensificar-se. Afirmando agora o controle central, os brancos abrem corajosamente o arquivo eletrônico para possíveis pressões futuras. Solidificando o centro do peão, este movimento prepara-se para desafiar o controle central das brancas e, potencialmente, abrir linhas mais tarde. Solidificando o espaço da ala da dama, preparando-se para uma potencial expansão da ala da dama e reforçando o peão D4. Quebrar a tensão do peão central abre linhas e convida à atividade, criando potencialmente desequilíbrios dinâmicos para ambos os lados. A recaptura do peão solidifica o centro e se prepara para posicionar os cavalos de forma agressiva. Trazer a torre para a coluna eletrônica aberta agora desafia a estrutura central de peões das brancas e se prepara para possíveis trocas futuras. Desbloquear a longa diagonal para o bispo melhora a coordenação das peças e prepara para uma potencial expansão da ala da dama. O reposicionamento do cavalo visa perturbar habilmente o controle central das brancas e potencialmente explorar a enfraquecida casa E4. Elevar a dama antecipa um ataque à ala do rei e centraliza a peça para um jogo dinâmico. O cavalo aventura-se corajosamente em território inimigo, com o objetivo de perturbar o controle central das brancas e potencialmente bifurcar peças. Proteger a coluna central estabelece uma base robusta para futuras atividades de peças e avanços de peões. Uma investida ousada da rainha, com o objetivo de desmantelar a estrutura central de peões das brancas e potencialmente abrir linhas em direção à ala de rei. Limpar o caminho do cavalo permite pressão central e possíveis avanços de peões, ao mesmo tempo que aborda a ameaça imediata. Recuar o cavalo para uma casa passiva concede uma influência central valiosa, enfraquecendo a estrutura de peões das pretas e dando a iniciativa às brancas. Desdobrar um golpe de peão expande o domínio da ala de dama das brancas e desafia o cavalo das pretas. Recuperando o centro com o cavalo, mas potencialmente permitindo que as peças brancas tenham mais influência na ala de dama. Recapturar o cavalo abre a coluna e oferecendo maior espaço para a torre das brancas e potencialmente pressionando o rei das pretas. Mudar a rainha para I7 solidifica o peão I5 e prepara para potenciais avanços centrais ou manobras de cavalo. Reafirmando o controle central e preparando-se para um possível avanço na ala do rei, este é um reposicionamento sólido. Solidificar a estrutura de peões do lado do rei concede espaço para manobras potenciais e desencoraja ataques imediatos de peões. Garantir a rota de fuga do rei torna-se fundamental à medida que a tensão central aumenta.
Sentindo a ligeira exposição do rei, as pretas deslocam o cavalo, preparando um potencial contrajogo na ala do rei e reforçando o peão central. Mirar no posto aparentemente seguro daquele cavalo em F7 visa explorar potenciais fraquezas em torno do rei preto. O cavalo recua, concedendo a casa E6, mas fortalecendo a defesa da ala de rei e visando um potencial reagrupamento para H7. Iniciar a expansão dos peões na ala de rei abre caminhos claros para a rainha e o cavalo, forçando as pretas a enfrentar ameaças iminentes. Uma tentativa ousada de minar a estrutura de peões da ala da dama das brancas, criando imediatamente um contrajogo dinâmico. Abrindo a ala da dama, as brancas desafiam imediatamente a apertada estrutura de peões das pretas. Revelando agora o propósito do bispo, este movimento luta ativamente pela influência central e prepara-se para potenciais investidas de peões. Desbloquear o arquivo C é fundamental. A estrutura de peões resultante oferece possibilidades dinâmicas. Aceitar a troca de peões abre a ala de dama das pretas, abrindo caminhos para a atividade das peças. Visando as casas claras enfraquecidas ao redor do rei preto, este cavaleiro procura agressivamente um posto avançado. Este movimento procura ativar a rainha em uma diagonal central, potencialmente pressionando a estrutura de peões da ala da dama das brancas e olhando para as casas enfraquecidas ao redor do rei. A troca do cavalo abre caminho para a torre, com o objetivo de explorar as casas escuras enfraquecidas ao redor do rei preto. A segurança do rei é agora uma preocupação premente, exigindo reforço defensivo imediato. A abertura da coluna se procura explorar com força a estrutura de peões ligeiramente passiva das pretas e potencialmente expor o rei. Recuperar o peão abre linhas e introduz um jogo ativo de peças, potencialmente criando ameaças de mate na ala de rei enfraquecida. Abrir a coluna para a torre cria pressão imediata na ala da dama. Desafiar os peões dobrados abre a rainha e olha para o cavalo D4, criando um contrajogo dinâmico na ala da dama. Atingindo os peões fracos, este movimento recupera a influência central e visa explorar a estrutura de peões comprometida das pretas. Reposicionar o bispo em C4 ativa uma diagonal poderosa, com o objetivo de perturbar a estrutura da ala de dama das brancas e potencialmente ganhar material. Reposicionar a dama para explorar o rei preto exposto e ameaçar os peões fracos na ala da dama. A reativação da torre da ala da dama pressiona repentinamente o peão isolado das brancas e abre novos caminhos táticos ao longo da coluna B aberta. Desbloquear a coluna com o bispo força uma concessão posicional, potencialmente libertando as torres das pretas. Recuperar a coluna D aberta com a torre visa perturbar o domínio central das brancas. Liberar o peão central oferece chances de ataque, embora convide uma potencial contra-invasão na coluna D. Revelando o arquivo D aberto, esta recaptura desafia o domínio central das brancas e prepara para potenciais vantagens no final do jogo. Recuperar a coluna aberta é fundamental, permitindo a centralização e a preparação para novos avanços de peões. Reativar a torre em sua coluna original para desafiar o peão e centralizado das brancas parece uma tentativa razoável de reagrupamento. Dominando os arquivos centrais, este cavaleiro toma um posto avançado crucial, ameaçando uma ruptura imediata. De repente, as rainhas enfrentam um confronto direto, com as pretas tentando perturbar a estrutura de peões das brancas. Explorando a diagonal aberta, as brancas forçam concessões e iniciam uma iniciativa perigosa. Recuperar o rei da sua posição exposta é fundamental, agora procura um porto mais seguro. Garantindo o potencial ativo da torre na coluna D, preparando um possível ataque na ala de rei, abrindo caminho para avanços adicionais. Um reposicionamento ousado para explorar o arquivo C aberto, ameaçando um ataque descoberto. Desbloquear a diagonal do bispo, G7, abre possibilidades de ataque poderosas contra o monarca negro exposto. De repente, a ousada investida da torre é recebida com um contra-ataque devastador, expondo as defesas do rei. O cavalo se reposiciona, de olho em postos avançados em potencial e interrompendo a atividade da Torre das Pretas. Libertar a rainha no tabuleiro pode parecer algo ativo, mas negligencia a segurança do vulnerável rei. Recuperar a coluna aberta é fundamental, forçando a dama preta a uma casa menos ativa. Aproveitar repentinamente o peão do flanco da rainha abre linhas, mas expõe seu rei a um rápido contrajogo.
Fortalecer a segurança do rei de repente se torna fundamental quando a torre perfura a ala da dama. Reposicionar o cavalo para uma casa central mais ativa visa perturbar a vantagem das brancas na ala de dama e potencialmente explorar as fraquezas. Liberar a dama abre uma diagonal perigosa, ameaçando destruir a posição de rei do defensor. Retornar o bispo para sua casa permite uma melhor cobertura defensiva da ala de rei e prepara para uma potencial redistribuição de peças. Uma conclusão rápida, explorando o monarca exposto com uma triangulação devastadora.